A paz do Senhor, você que está assistindo esse vídeo, você monitor este vídeo direcionado para você, desde já seja muito bem-vindo. Antes, queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade de gravar um vídeo aqui neste estúdio, isso mesmo, e agradecer também ao nosso pastor Norberto, que pôde ceder esse espaço, também ao Patrick, que está nos ajudando aqui no estúdio. Queremos agradecer imensamente pelo apoio de vocês. Queremos agradecer ao pastor Jaime Pires, presidente da Assembleia de Deus Campo da Cidade Nova, pela sua visão, por tudo aquilo que ele tem nos ajudado. Ao diretor Joás, da UADECIM, muito obrigado, Joás, pela sua visão, pelo seu carinho, pelo seu amor para com os adolescentes. A irmã Sabrina, juntamente com o nosso amado irmão Timóteo, diretores do SEMAAD, que Deus possa abençoar e continuar, a palavra certa é essa, continuar abençoando vocês. Aqui ao meu lado, monitor, você que está assistindo esse vídeo, para aqueles que não conhecem, meu nome é Diácono Yuri Almeida, né? E também nós temos o Diácono Wesley Tavares. Ele, diretamente da área 7, né, Wesley? Exatamente, área 7, congregação Boas Novas. Boas novas, tá ok? Que Deus abençoe as 8 áreas que temos na Cidade Nova. Muito obrigado pelo seu incentivo, pelo seu carinho. Os amados monitores que ficaram perguntando sobre a lição, quando vai sair, quando, já queremos a lição. Então, está aqui o vídeo, subsídio para você, monitor, estudar, meditar, se aprofundar. E que as suas aulas sejam cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Primeiramente, a lição Deus e eu. Pediria ao nosso amado irmão Patrick que colocasse na tela. Não se preocupe, vai ser uma conversa, tá ok, com você, professor. Algo mesmo direcionado para você. Primeira lição, Deus e eu. Wesley, o que vem à tua memória, à tua lembrança? Eu e Deus, Deus e eu. O que é que vem? Estamos falando com os monitores, futuros líderes e quem sabe... daqui a pouco estarão gravando aqui também, trazendo recado para tanto monitor como pastor e etc. Wesley, Deus e eu. Me vem à mente relacionamento com Deus. É possível? Como eu consigo me relacionar com Deus? Deus no céu, eu na terra, Deus é poderoso, eu sou limitado. É possível isso? A gente talvez que já tenha uma maturidade cristã ou uma maturidade mesmo de idade... Esse pensamento já tenha caído por terra, mas muito adolescente não consegue visualizar de que formas pode se relacionar com Deus. Não consegue, até um pouco do deísmo e tudo. Deus está lá e não se intromete nas questões humanas e tudo. É um negócio assim. Deus é uma figura distante, né? É aquele senhor de barba branca que senta num trono lá em Plutão, né? Longe. Então a visão de muita gente, Deus é um Deus assim, um Deus distante. Plutão, né? Planetóide já, nem considero mais um planeta, né? Planeta. Bom, professor, então a gente, com essa introdução, queremos desejar para você, nas 8 lições, que Deus possa lhe dar sabedoria, entendimento, conhecimento, vá atrás, medite, como a própria Bíblia nos ensina, que haja dedicação no ensino, então que você realmente venha meditar, tá bom? Professor, vamos lá. O que a Bíblia diz? Esse é o texto base do nosso primeiro estudo do SEMAAD, tá certo? Deus e eu, e o texto base diz assim, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16 e 19, que diz dessa forma: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Versículo 19 para encerrar, a leitura do texto base para esta lição. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lembrando que este trecho
desta leitura começa no versículo 13, tá? Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito. Nós vivemos aqui o amor de Deus, vemos também a obra redentora, a visão salvífica do nosso Senhor Jesus para com o ser humano. E a palavra amor não é só porque é o apóstolo João diz muito, né, filhinhos, o amor e etc. Mas a palavra amor, ágape, ela retrata muito isso. Do amor de Deus para com o ser humano, do amor de Deus para com a humanidade. É por isso que quando o texto, nesta lição, ela é o texto-chave, vai dizer Deus e eu, ou seja, primeiramente o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, o amor da Trindade para com o ser humano, Wesley. Vamos dizer assim que a novidade do Evangelho, boas novas, né, do Evangelho, é um Deus de amor. Porque a visão que muita gente tem da divindade é um Deus que castiga, que pune, é um Deus que troca favores, né? Um Deus que é servido, mas nunca serve a ninguém, somente mediante a sacrifício, a sei lá o quê. E João apresenta, não só João, mas aqui no texto, mas também ao longo da Bíblia Sagrada, João apresenta um Deus de amor. Você mencionou o amor ágape, né? Um amor de doação, um amor que representa altruísmo. Não tem um sentido de atração física, né? De paixão. Isso. É um sentido de amor, de caridade, né? Embora na nossa mente caridade é da esmola, mas a palavra caridade ela tem uma profundidade muito maior do que essa, né? Maior. É de você se doar, voluntariado. Então Deus ele é toda essa gama de amor, de profundidade. E às vezes a gente se limita e fica apenas enxergando a Deus como alguém que parece assim que mandou Jesus forçado, né? E não é isso, né? João ele não diz que Deus ama, ele diz que Deus é amor. É amor. O atributo de Deus, um dos atributos de Deus é o amor, né? Ele nos ama, ele é completo, como nós falamos, né? Eu quero até ressaltar isso aqui para o professor, para o monitor que está nos assistindo e escutando. Teve a gravação agora há pouco para os adolescentes, né? 2 adolescentes foram convidados da área 8, representando a área 8, e a gente vai tentar alternar. Cada lição são 8 lições, então cada 2 adolescentes de área, tá certo? Eles tomaram miojo, né? Comeram miojo, mas professor monitor é mocotó. É um alimento sólido. É um mocotó. Então você se prepare aí, monitor, que a gente vai aqui tentar. Vamos lá, a gente já está chegando ali já na panela, tá bom? Como falam por aí. Então, Deus é amor. Continuando, pessoal, a introdução nós já falamos aqui um pouco. E quero ressaltar, tá, pessoal, que nós temos redatores. Diácono Wesley Tavares, Diácono Efraim, Irmã Sabrina e a minha pessoa, nós estamos lá. E esta lição, quem escreveu foi a nossa querida irmã Sabrina, nossa diretora. Então, atributos a ela aí, que Deus abençoe, uma lição muito bela, muito magnífica, trazendo conhecimento para nossas vidas. Tá certo? Wesley, ponto 2. Deus é o princípio e o fim. Deus, ele é, nas palavras do teólogo, também escritor, né, o C.S. Lewis, né, que foi um teólogo responsável por resgatar a imaginação na teologia no século XX, né? Tirar aquela teologia meramente de conceitos, de nomes, e começar a usar figuras e imagens para explicar a Deus, né? C.S. Lewis fala do luminoso, que é aquilo que você desconhece e por isso tem medo, né? Alguma coisa que te falaram que você nunca viu, alguém te fala, olha, ali tem uma assombração, um fantasma, você não viu, mas você fica com medo. Então, para muita gente, Deus é esse luminoso, é esse medo do que você não conhece. E João vai de encontro com isso, ao dizer que quando a gente conhece a Deus, não há medo, não há temor. Pelo contrário, só tem amor, né? Então, é possível um relacionamento com Deus que vai excluir esse medo que o homem tem de Deus, não somente de Deus em si, de ser castigado, não, mas de se submeter a Deus,
achar que pode viver a sua vida do seu jeito e não precisa submeter a Deus, né? Tem medo de ser visto como chacota, tem medo de não aproveitar a vida e por aí vai. E uma visão para adolescente é essa, né? A gente está tratando com você, monitor, e é isso que nós queremos esclarecer para você. Você está ensinando o adolescente, meu amigo. Então, tem que ser realmente uma linguagem para eles entenderem, que quando nós queremos o amor de Deus, a partir daí começamos a ter desafios, e principalmente os adolescentes. Eu estava escutando recentemente o pastor José Gonçalves, grande escritor, tanto da CPAD como também de alguns outros livros. Ele estava dizendo que o caminho da cruz tem que ter a cruz. Se não tiver a cruz, para que andar nesse caminho, né? É a mesma coisa quando nós aceitamos a Jesus, quando nós servimos este amor, quando nós recebemos este amor e também queremos compartilhar esse amor, tem que ter a cruz, né, Wesley? Isso. É isso que fala, Deus é o princípio e o fim, e aqui nós estamos tratando com dificuldade do ser humano, que você vai mencionar aí. Uma boa ideia, eu creio, para uma aula dessa é você perguntar quem é Deus para os adolescentes. Para ele ou para ela, quem é Deus? Pergunta para o adolescente quem é Deus para ele, né? Você pode ouvir uma resposta mais ortodoxa, uma resposta mais bonita, mas para muitos vão ficar calados, eles não sabem dizer, Deus é o Criador, né? Deus ele é o poderoso, mas à medida que você vê na Escritura Deus ele ser tratado como pai, né? Como amigo, aí você vai vendo que há níveis de profundidade de relacionamento com Deus que muitas vezes a gente não avança, não alcança, né? Tanto porque desconhece, quanto porque não renega a si mesmo, né? O seu próprio eu para se entregar à vontade de Deus. E aqui na lição, na apostila, fala sobre a ideia de Deus ser deturpada na sociedade, né? No passado e até hoje, o homem ele deturpa a divindade e cria, ao invés de adorar o único Deus verdadeiro, o único Deus que merece, ele deturpa o conceito da divindade e cria outras divindades. Divindades que o agradam mais, que o agradam menos, divindades que ele pode servir, divindades que ele pode ignorar e viver a sua vida tranquilamente aos seus olhos. E hoje a gente já vê outro extremo, que é a tentativa de você eliminar a Deus do pensamento, da sociedade, né? Eliminar a Deus do meio das pessoas. Na segunda linha que a gente pode ver aí, e aí embaixo, não se preocupe não que a gente tá aqui conversando com você. Aí coloca aí o Patrick, Diácono Yuri. Deixa eu falar com vocês aqui rapidamente. Você que está assistindo essa aula, monitor, no meio das nossas falas nós vamos colocar algumas metodologias, algumas didáticas que você pode fazer, tá? Mas fique à vontade. Se caso couber, ou seja, se caso der para fazer, faça mesmo, porque são dinâmicas interessantes a se perguntar para o adolescente. Quem é Deus para ele? É uma pergunta muito boa, com I, uma pergunta muito interessante, tá bom? Vamos lá. Ao longo dos tempos, a soberba humana. E a soberba humana, escute só, a soberba humana ela vai trazer retratos para a gente. E eu li uma vez em um livro, disse assim, o homem, ele não, a palavra é essa, ele não quer aceitar a Deus, mas por uma questão mesmo de orgulho. Isso. Entendeu? O homem é orgulhoso, ele tenta procurar meios. E Romanos capítulo 1, vá lá na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 25, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele retrata o orgulho humano. Como assim, pregador? É isso mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 25, que vai dizer assim, ó, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Escute, o apóstolo está falando de Deus, sobre Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Esse é o homem. Eles conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus. Também tem essa aqui, Deus e eu. Tem muito adolescente que conhece Deus, já teve uma presença do Senhor tão forte, mas não glorifica. Aí olha só o que o apóstolo vai dizer. Nem lhe deram graças.
Antes, em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então nós temos um parâmetro aqui de Deus e eu. O homem tem a proposta do amor de Deus. Escute, o adolescente tem a proposta do amor de Deus. Deus bate no coração como se fosse na igreja de Laodiceia. Deus bate na porta do coração. E a Bíblia diz que, escute, quem ouvir, ou seja, todos os ouvidos estão atentos ao chamar de Deus. Não tem nenhum ouvido que venha a ser tapado para o chamado de Deus. É o Salmo 29, né? A voz do Senhor, ela é poderosa. Eles escutam. Os adolescentes escutam sua congregação, o chamado de Deus. Eles sabem, a maioria sabe que tem um plano do Senhor para a continuidade dele. Mas, às vezes, eles, por orgulho, então por uma chacota, por vergonha, nós sabemos que tem essa transição, essa fase, eles não querem glorificar a Deus, não querem render graças, e por aí, por aumentar mais o desejo da carne, às vezes Deus permite. Deus permite com que eles venham andar, e Deus dá aviso, Deus dá aviso, Deus alerta. Então, professor, a soberba humana não pode tomar o nosso coração e a nossa mente de jeito nenhum, principalmente nós que somos mestres da palavra. Eu não sou mestre, você não dá aula, você não ensina. Mestre. Você é mestre. Não venha com Tiago capítulo 3 aqui não, porque... Vai lá em Tiago depois, capítulo 3. Então o que eu estou falando, o que eu estou mencionando para você, desperte um coração humilde, tanto você como o seu aluno. Desperte nele o desejo de glorificar a Deus e não de ter a soberba humana que o apóstolo Paulo vai relatar aqui. O apóstolo Romanos vai relatar. E é tanto verdade que nós estamos vivendo num mundo tão soberbo, orgulhoso, um mundo que não quer glorificar a Deus, um mundo que tem aversão à palavra Deus, com D maiúsculo e não com D minúsculo, porque D minúsculo tem vários, tanto que o apóstolo vai dizer, fizeram aves, fizeram quadrúpedes, répteis, tentaram colocar imagens de Deus para tentar ali não dar a graças a quem é devido. E nós presenciamos que o apóstolo diz que nós temos que dar glória a Ele, Wesley. Nós estamos presenciando uma transformação na sociedade, principalmente aqui onde nós vivemos, ocidental, que é uma sociedade que procura anular Deus no seu meio, né? Então, tudo aquilo que era falado de Deus, era reforçado sobre Deus, de uma moral baseada nos preceitos de Deus, uma ética baseada nos mandamentos de Deus. Essa figura de Deus, tentam varrer para debaixo do tapete e criar uma moral pela moral, uma ética pela ética, porque isso é humano, porque a humanidade é boa, porque a humanidade ela é capaz, então ela deve. E é diferente do que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela, como o Yuri leu, um mundo de homens soberbos, de homens com seu ego inflado, e que por causa disso querem criar deuses à sua própria imagem e semelhança, ao invés de reconhecer o Deus que os criou à sua própria imagem e semelhança. Então essa inversão na sociedade se dá devido ao coração humano, que está cheio de pecado, e o principal pecado, o primeiro pecado foi a soberba, o orgulho de Satanás. Então esse pecado inicia, vamos dizer assim, deu start para os outros. Então a gente está vendo isso na sociedade, e não é de hoje. Lembrando aqui para você, monitor, que a lição ela vai com alguns QR Codes, de vídeos que podem ajudar tanto a sua aula como os alunos a entenderem mais um pouco do assunto. Wesley, no segundo parágrafo aí do Deus é o princípio e o fim, se você reparar, tem uma palavra em negrito chamada design inteligente. Eu pontuei três assuntos dentro do design inteligente, mas você tem algo para falar sobre o design inteligente aí, algo? O design inteligente, ele é uma visão, de mundo, uma cosmovisão que enxerga
vamos dizer assim, pistas, assinaturas divinas em tudo que há, né? Na natureza, nas forças, né? Então, seria uma forma de mostrar para uma pessoa que talvez tenha um pouco de preconceito, de aversão, de distância da Escritura Sagrada, do criacionismo em si, mas mostrar para ele que o que existe, pela sua complexidade, pela sua beleza, demonstra, né, que existe por trás disso um propósito, um planejamento, um criador. Alguém que fez o design, implementou, criou de forma inteligente e sábia. Então, uma corrente de pensamento que é utilizada também para reforçar o ensino bíblico. E até a própria Bíblia, ela, vamos dizer assim, ela se aproxima disso quando ela fala, né? Os céus proclamam, Salmo 19, os céus proclamam a glória do Senhor, né? E o firmamento, as obras das suas mãos. Então, pela natureza nós observamos, né, a mão de Deus ali, a impressão da digital, vamos dizer assim, da digital de Deus, né? Tem até esse vídeo aqui, é muito interessante. Você pega seu celular que é QR Code e você pode colocar nessa... Aí o nosso está aparecendo na tela nesse momento. Você pode colocar, né? E vai achar uma reportagem muito interessante sobre design inteligente. Mas lembrando que a irmã Sabrina aqui pontuou que o design inteligente, ele não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Você tem que incluir isso na mente dos adolescentes, que tem algumas vertentes, algo que possa chegar próximo, possa apontar para o nosso Deus, mas não é verdade absoluta. Eu tenho um livro, e esse livro aqui, o Diácono Wesley, esse livro ele chega e está concordando com a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Mas ele não é verdade absoluta. Nós, seres humanos, não somos isentos de errar. Erramos, falhamos e até na escrita falhamos, né, Wesley? Em algum pensamento. Aqui, eu falando com você, eu posso errar algum ponto que depois eu vou assistir, mas a palavra de Deus não erra, ela é inerrante, tá certo? A gente vive nesse turbilhão de informações, e aí você pensar num adolescente com acesso à internet no seu celular, e ele vai ter uma dúvida sobre Deus, e aí ele vai pesquisar lá, quem é Deus, o que é Deus? Então ele vai encontrar diversos pensamentos, teorias sobre Deus, algumas que se aproximam do que a palavra de Deus fala, do que a Bíblia fala, e outras que divergem totalmente, mas precisam ser direcionadas para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não pode ser apenas mais um livro para eles, mas tem que ser o livro, tem que ser o fundamento para eles. Isso mesmo. Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 9, e Gênesis capítulo 11, nós vamos ver a soberba do homem, a soberba do ser humano, né? A palavra Adão, que significa ser humano, a humanidade em si, quando Deus cria o homem, Adão, que é o pai da humanidade, nós presenciamos que o homem ele já começa ali com Eva, começa a ir para o orgulho, para a soberba, para a teoria humana, começa a cortar os laços com Deus, entendeu? E isso reflete um pouco lá também na Torre de Babel, quando nós pensamos no capítulo 11 que todos falavam uma língua só. Aí todo mundo vai dizer assim, poxa, se todos falavam uma língua só, então era muito mais fácil entender. Quem sabe? Hoje em dia a gente fala muito do somos um, queremos uma unidade, só que existe unidade para o bem e existe unidade para o mal. 3 pontos aqui do design inteligente que eu retratei. A fonte é o Brasil Escolar, tá? Complexidade redutível. O que é complexidade redutível? É úteis interligados, ou seja, ele prova que são vários pontos úteis, vários pontos do universo úteis, vários pontos de sistemas, de fauna e flora, que são tão interligados que não tem como ser obra do acaso. Você vai ouvir eu falando muito agora sobre ser obra do acaso. Segundo ponto, complexidade específica. É tão complexo, o corpo do ser humano, o ser humano em si é tão complexo, mais de bilhões de células do nosso corpo, RNA, DNA, placa celular e outras coisas, é tão complexo
que é quase impensável ser obra do acaso. Esse é o complexo, a complexidade específica. O terceiro ponto é o princípio antrópico. Princípio antrópico. O que seria isso? É tantas variáveis para este perfeito harmonioso. Ou seja, a Terra está numa zona habitável. A Terra está numa zona habitável. Aí você presencia tantos planetas, alguns estão sendo encontrados, mas não igual à Terra. Aí você vê a gravidade, você vê a forma das plantas, a fotossíntese e tudo. Aí você diz assim, rapaz, é cheio de complexidade, é tão harmonioso que é quase que desconsiderável dizer que não tem um ser que criou, que modelou, que arquitetou isso. Então o design inteligente vai falar desses 3 pontos que para nós cristãos, tanto que nos Estados Unidos o pessoal tenta não agradar muito esta teoria, porque o evolucionismo é muito forte lá, e isto aqui é quase que exalta o criacionismo, quase que exalta a Deus. Os cientistas não chegam a falar que foi Deus. Escute, design inteligente não chega a falar que foi Deus que criou. Eles não tentam se render a Deus. Eles falam que foi um criador e tudo, mas eles chegam no limite de decretar. Foi Deus. Eles chegam numa causa, mas não numa pessoa. Não pessoa. Eles tentam ali... Alguns já estão começando a se render, viu? Alguns. Se você vê aí nas redes sociais, até no YouTube, você vai presenciar que alguns estão se rendendo já, que tanto estudar presencial. E é tão verdade isso, Wesley, que alguns cientistas já se renderam, que nós temos aqui alguns. Você pode mencionar eles aí? A nossa revista, a nossa apostila, perdão, ela menciona Isaac Newton, né? Muito conhecido. Foi um cristão, foi uma pessoa que cria em Deus, né? E desenvolveu aí a teoria da gravidade, da física newtoniana, da mecânica clássica. E ele tem a frase aí, a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas, sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. Mais recentemente, Francis Collins, ainda está vivo, nasceu em 60. Ele diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E ele é diretor do famoso Projeto do Genoma Humano. Disse assim: descobri que há uma harmonia maravilhosa nas verdades complementares da fé e da ciência. O Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. Deus pode ser encontrado na catedral e no laboratório, investigando a criação incrível e majestosa de Deus. A ciência pode, na verdade, ser uma forma de louvor. Olha que interessante, né? Um cientista renomado, ele dando essa glória, né, a Deus. E muita gente tem colocado o estudo em oposição à fé, né? A ciência, ela tem sido colocada como principal combatente da fé, da religião. E quando você vê essa ponte sendo feita, mostrando que na verdade não era para haver um conflito, mas uma união, uma sinergia, né? Mas, como foi mencionado, a soberba do homem de querer eliminar o conceito de Deus e encontrar, a partir disso, uma explicação, uma justificativa para tudo. E há muitos outros cientistas na história que eram cristãos, né, e que criam em Deus. Eu lembro aqui de cabeça do Michael Faraday, né, que é o pai aí do magnetismo. Existem as leis de Faraday no eletromagnetismo. E ele foi um cara extremamente crente, vamos dizer assim, muito cristão mesmo. Quando ele descobria, ele investigava as coisas, ele dizia que estava enxergando a Deus naquilo. Então a gente tem que passar, eu creio, para o adolescente essa ideia de que ele precisa não ter os livros como uma verdade absoluta, mas aí ele precisa adquirir o conhecimento, até mesmo para saber conversar, para saber lidar com outras opiniões e poder responder pautado na Bíblia, né, a qualquer situação que ele venha presenciar ou que venha a ser questionado. Eu digo assim, Yuri, a gente não pode achar que
vamos deixar o adolescente numa bolha, né? Que ele nunca vai ter contato com outras filosofias, outros pensamentos contrários à palavra de Deus, porque se nós pensarmos assim, nós vamos estar entregando ele, né, de bandeja para justamente essas outras filosofias, outros pensamentos. Nós temos que já prepará-los para poder responder e defender a sua fé. Isso. Até uma forma de uma didática, você pode pesquisar, monitor, alguns nomes de cientistas que creram em Deus e até alguns cientistas que, próximo à morte, creram em Deus, retratando como se fosse inútil tantas pesquisas que eles fizeram para desconsiderar a criação de Deus. E eles, no final, disseram já cansados, realmente, eu busquei tanto, eu estudei tanto, mas foi a mão de Deus mesmo que criou. Isso nós presenciamos. E uma forma didática que você pode fazer é fazer uma didática no sentido de trazer nomes, né, de cientistas, montar um quebra-cabeça, talvez anotar em alguns papéis, jogar no meio dos adolescentes ali,